Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Iniciando agora a aula para o 8º ano, vamos praticar agora o que nós exercitamos, nós aprendemos um pouco lá na aula de sexta-feira. Então agora nós vamos praticar as atividades. Vamos lá então iniciar nosso praticando. Então, a gente começou, nós começamos na aula passada falando sobre como medir desigualdades. Aí aprendemos algumas coisas, algumas características, dos critérios adotados pelo IDH e também sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os subdesenvolvidos industrializados. Na aula de hoje, então, vamos exercitar esses conhecimentos. Então, na questão número 1, nós vamos exercitar o PIB. O que é o PIB? Quem lembra? Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas por um país, por um estado, por uma cidade. Geralmente, aí, em torno de um ano, esse valor é calculado. Por exemplo, no Brasil, no ano de 2020, ele chegou a a produzir 7,4 trilhões de reais. Então, a gente tem aí a respeito do PIB. Então, vocês vão avaliar agora 5 afirmações. Dentro dessas afirmações, algumas estão corretas, outras não. E aí, o comando da pergunta vai pedir para vocês, a 1, 2 e 3, a afirmação já aparece para vocês. Agora, a afirmação 4 e 5. E a pergunta vem agora, quais são as alternativas corretas? Então, algumas corretas, outras não. Então, fica para vocês agora o tempo para avaliar as afirmações e indicar quais são as corretas. Vamos lá! Muito bem, então, eu estava aqui dando uma olhadinha no chat, muita gente participando aí.
Eu vi que muitos colocaram a letra B, como a Rebeca, a Hélia, que mais? A Gerliane, a Eliande, Hélia, Maria Clara, mas também teve gente que não concordou não, né? Letra B não. Eles começaram a colocar, cadê? Letra E, a Ana Célia colocou a letra E, por exemplo, já o Eltony colocou a letra A. Então vamos ver, ó, muitos ainda, ó, o José, o Tiago, agora o Renato acabou de mandar a letra B. Então, a gente tem aí, a grande maioria de vocês acabaram escolhendo a letra B. Vamos, então, aí analisar uma por uma dessas alternativas para verificar qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. Na afirmação 1, ele diz que o PIB é calculado a partir da produção de bens e serviços. Está correta, isso está certíssimo, isso vai de encontro ao que a gente estudou, que nós avaliamos com o PIB. Então, verdadeiro. Segunda afirmação diz, sobre os serviços, incluem-se no cálculo todas as atividades que possuem alguma remuneração. Também está correto. A 3 diz, todos os bens produzidos por um país são contabilizados no cálculo. Essa palavrinha aqui que é muito importante para o PIB, tá? Tudo que é produzido entra dentro do cálculo do PIB, então está correta. Já a afirmação 4 diz, apenas os bens que são comercializados são contados no cálculo do produto interno bruto. Olha o erro aí, não é os comercializados, né? São os produzidos. Porque os comercializados acabam contando 2 vezes, e aí o cálculo vai dar errado. Então, é tudo aquilo que é produzido, como, olha lá na afirmação 5, tudo que é vendido? Não, não é vendido, tudo que é produzido. Mas lá está, tudo que é vendido em itens agrícolas, industriais ou manufaturados entra na conta. Se fosse aqui outro, se fosse o termo produzido, estaria correto. Mas como é vendido, está errado. Vamos lá para o gabarito para a gente confirmar? Então, a gente vai ter aí, né, qual será a resposta correta, né? A gente até já sabe. Vamos lá para o gabarito. Então, o gabarito, letra B, né? Então, as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. Olha o comentário. O PIB é calculado a partir da produção de bens e serviços. Sobre os bens é contado tudo aquilo que é produzido e não o que é vendido. Ou seja, tudo que é produzido em itens agrícolas, industriais ou manufaturados entra na conta. Já sobre os serviços, incluem-se todas as atividades que possuem alguma remuneração, como conserto, atendimento médico, produção de textos, entre outros. Então, aí, para quem respondeu a letra B, a grande maioria de vocês, acertaram a questão. Então, aí a gente tem aí corretíssimo, parabéns para quem acertou. Quem errou, calma, lê com mais calma a próxima questão e aí com certeza você vai acertar, tá bom? Então, aí o PIB, tranquilo. Agora vamos entrar no IDH. Vamos lá rever, né? Praticar o conhecimento do IDH. Então, vamos chamar a questão 2. A questão 2 diz, os 3 países que apresentam as melhores médias de índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, só que vocês vão analisar em relação ao ano de 2009. São respectivamente. Então, 5 alternativas para vocês analisarem e elas devem estar as 3 melhores médias na ordem, ou seja, da melhor para a pouco melhor, tá bom? Então, analisem com calma, mas 2009 é a palavra. Então, o ranking de 2009 é o que vocês devem investigar. Vamos lá pesquisar e colocar na resposta correta no chat que eu estou aguardando vocês. Vamos lá.
Muito bem, então, acho que deu tempo, né, da gente conseguir pesquisar rapidinho aí na internet qual era o ranking de 2009 do IDH para vocês conseguirem né, marcar a resposta correta. Só que eu olhei aqui, muita gente foi na letra A. E eu vou dizer que faltou pesquisar esse pessoal da letra A. Mas vamos lá, porque aí a Demora tem que falar um pouquinho sobre cada um para ver o ranking. Então, lá na letra A, ele diz que os Estados Unidos, França e Reino Unido que seriam os melhores colocados. Só que não é, porque Estados Unidos, em 2009, ele tinha 0,956. Já a França vai ter 0,961. Então, já não está na ordem. Então, já não é a letra A. Alguns de vocês marcaram B por causa do Brasil. Não, não é por causa do Brasil. E não, o Brasil não é o pior do IDH, não. O Brasil está aí até que bem nos dias atuais. O Brasil, em 2009, tinha 0,813, né, considerado um IDH alto. Só que a Austrália, ela tem um IDH melhor, que é 0,970. Então, já baixava, aí não era essa alternativa, porque ficou fora de ordem também. Na letra C eu tenho o Níger. Níger, em 2009, foi o país que ficou com a pior classificação. Ele foi o último, com 0,340. Então, aí as condições de vida desse país são extremamente baixas. E aí vem a Finlândia, que é um país, né, muito desenvolvido, 0,959. Então, ela já subia, então também fora. E aí a gente vem com a letra D. Noruega, 0,971. Austrália, 0,970. A Islândia, 0,969. A Alemanha, 0,947. E Hong Kong, né, que surge aí como cidade autônoma, 0,944. Essa que vai marcar a alternativa correta é a letra D, porque a letra E, o Japão é 0,960 e a Noruega 0,971. Então, vamos lá para o gabarito. Né? Letra D vai ser a resposta correta. A é falso, como eu falei para vocês, porque os Estados Unidos, nessa época, em 2009, estava na 13ª posição e a França em 8º, então não está na ordem, desconsidera. A Austrália, ela possuía, nessa época, o segundo melhor IDH do mundo. Né? E já o Brasil, nessa época, era lá, olha, a posição dele, 75. Então, também fora de ordem, vamos para a próxima. A C, Níger, como eu falei para vocês, era o menor IDH da época, 0,340. Já a Finlândia, o 12º, e a Alemanha, o 22º. Também falso. A letra D, como eu falei, essa sim está na ordem da melhor média para a menor daquele grupo, tá? De países da alternativa. E a E, também falsa, porque Noruega, que é o melhor, no ano de 2009 foi o melhor IDH, seguido do Japão, que era o 10º. Mas só que a Suíça estava uma posição na frente, né, o 9º. Então, aí a gente tem aí a alternativa D como a correta. A questão 3 vai trazer para a gente também o Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês vão ler, a questão é um pouquinho longa, então não vou falar muito, leiam com calma, tanto o comando como as alternativas. E vocês vão indicar a alternativa que marca todas as afirmações que estão corretas. Vamos lá, tempo para vocês.
Muito bem, voltamos agora para entendermos a questão 3. Mas antes, a participação no chat. A questão 3, vocês participaram menos. Aí a gente tem o Wesley, que entrou com a letra A. A gente tem também a Nicole, que falou que também é a letra A. Aí o Daniel ficou na dúvida, ou é A ou é B? E aí, Daniel, qual seria? A gente tem ainda o Ivo, que falou que é a letra D, que é a correta, assim como o Lemuel também falou que é a letra D. E o Ivo, acabou de mandar, letra D. E a Silvia, deve ser, né? Silvia colocou a letra A. E aí a Laís acabou de mandar também a letra A. Então, vamos lá analisar, porque ela é um pouquinho longa nessa questão. Então, a primeira questão vai trazer para vocês os dados do que é o Índice de Desenvolvimento Humano, quais são os 3 aspectos socioeconômicos principais, né? Vai colocar a longevidade, o PIB per capita, o grau de escolaridade, que são alguns dos itens que entram dentro do IDH. E aí a gente tem que ele vai buscar indicar quais são os países que estão tendo umas melhores condições de vida. E aí a gente tem as afirmações. Na primeira, trata-se de um índice que oculta a qualidade de vida. Olha o erro aí, ele não oculta, né? Ele explicita, muito pelo contrário, né? Ele torna em evidência. A afirmação 2, trata-se de um índice que explicita as desigualdades em diferentes escalas, pois combina indicadores de desenvolvimento social? Sim, né? Afirmação correta. 3, trata-se de um índice que oculta a existência de políticas públicas? Não, porque ele vai me indicar que aquele país ali ou está bem de saúde, ou está mal de saúde, a educação, como é que está, então ele coloca em evidência. Já a afirmação 4 diz que trata-se de um índice que oculta diferenças interpessoais, pois o resulta de cálculos obtidos. E aí a gente vai ter 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, 2, 3 e 4, 1 e 3 e 2 e 4. E a correta é a letra E. Olha lá por quê no gabarito. Né? Como eu falei para vocês, é falsa a primeira afirmação, porque a qualidade de vida da população é avaliada através desses critérios, né, para calcular a média do IDH. E ele acaba relacionando, ele acaba, né, deixando em evidência a expectativa de vida, por exemplo, a escolaridade. Então, a afirmação 1, falsa. A 2, como eu já falei, ela é verdadeira, porque ela avalia os principais fatores socioeconômicos de determinada população, sendo que pode ser de um país, pode ser de uma cidade, pode ser de um território autônomo, como é o caso de Hong Kong, tá? Quem reclamou na questão passada que Hong Kong não é país. Hong Kong não é país, mas é um território autônomo, e eu posso calcular o IDH tranquilamente. Terceira afirmação é falsa, porque através das médias estabelecidas, né, que a gente pode calcular os resultados, se tem investimento público ou não. Se não tem investimento público, a expectativa de vida pode ser baixa, né? Então, estão ligados sim. E a quarta é verdadeira, porque o IDH, através do IDH, são obtidas médias da população total de um país. Só que lembra, nem sempre os cálculos, esses dados, vão refletir a realidade de todos os países. Certinho? Mudando então para a questão número 4. A questão 4 agora vai falar sobre o tema da segurança alimentar. Então, já estou dando a dica. Leiam com calma aí o textinho sobre, né, o Banco Mundial, e aí vocês vão marcar a alternativa que melhor se refere ou que se enquadra corretamente, né, no indicador de segurança alimentar. Vamos lá responder a questão.
Muito bem, o chat movimentou agora a questão 4, vocês conseguiram participar mais. Muito obrigada pela participação dos alunos do 8º ano que estão conseguindo aí responder, né, as questões. Vamos ver algumas participações? Vamos começar aqui pela Ana Célia, colocou letra B, a Kessia, a D, André também na D. Aí vem uma turma, Kaline, André, Aline, tudo na letra D. Aí a Ana Célia agora ela veio com a B. Será que a Ana Célia mudou de ideia? A Larissa também veio com a letra B. Aí a Rayana, o Kevin mantiveram a letra D. O Igor também. Então aí a gente está na briga entre B e D. Vamos então. Ah não, olha lá, o Douglas discordou de todo mundo. O Douglas já colocou que é a letra E. Então, vamos verificar essas afirmações para a gente poder entender, né, quem acertou, quem errou e o que é a segurança alimentar. Então, olha lá, a gente tem no texto, a estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atinjam a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o final de 2020, ou seja, 7% da população. E aí vem aí um comentário de que esse valor vai com certeza aumentar porque estamos vivendo num período de pandemia devido a coronavírus. E aí ele vai, o indicador de segurança alimentar é referente a quê? Então, primeiro a gente teria que entender o que é a segurança alimentar. A segurança alimentar, ela é o direito que todas as pessoas têm de ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Então, qual dessas afirmações vai falar justamente isso? A letra A, segurança nos transportes de insumos agrícolas? Acho que não. Letra B, acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada? Já tem alguma coisa a ver, não tem não? C, condições para a reabertura do comércio de alimentos? Se pensar. D, limpeza de produtos comprados em mercados para a eliminação do coronavírus. Então, o que mais tem a ver? Qual a alternativa? Então, vamos lá para o gabarito. E como o gabarito afirma, a letra B, né? A segurança alimentar é um dos fatores de maior relevância para o enfrentamento das questões geradas pela desigualdade social. Então, aí a letra B que vai se referir justamente, né, ao conceito que a gente colocou de segurança alimentar, onde todos têm direito, né, a ter esse acesso à alimentação. Ainda tem um complemento na questão que ele vai falar sobre a ONU. A ONU ela estabeleceu que para uma pessoa viver na extrema pobreza, ela tem que ganhar no mínimo ou abaixo $1,90. Isso quer dizer uma média de R$10 por dia. Então, se uma pessoa ganha por dia menos de R$10, quer dizer que ela está vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, ela vai estar em uma situação de insegurança alimentar. Então, por aqui encerramos o Praticando de Geografia do 8º ano e vem agora a professora Pet com História. Até já! A sua aula continua no próximo vídeo.